Ok, vamos a isto. Om. Agyanaatimirandasya jnanajanashalakaya chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ya Kundenda Tushaira Hara Javala, Ya Shubhravastra Ya Veena Varadandha Manditakara, Ya Shveta Padmasana, Ya Brahma Chuta Shankara Pratibhi, Vere Sada Vandita, Samam Patu Saraswati Bhagavati, Buddhi Pradham Sharadhe. Bodhi Pradham Sharadhe. Ok, então, eu hoje gostaria de falar sobre dois versos, dois ou três, específicos do Bhagavad Gita, no capítulo 10, e depois, se tivermos um pouquinho de tempo no final, vocês podem fazer qualquer pergunta que vocês tiverem, a gente pode falar sobre outras coisas também. Então, em primeiro lugar, capítulo 10, verso 9, que é um verso popular, um verso sobre sangas. Krishna diz o seguinte: com as suas mentes focadas em mim e as suas vidas centradas em mim, inspiram-se uns aos outros. Ao falarem constantemente da minha glória, obtêm felicidade e contentamento. Ok, mas é assim. Ele diz, com as suas mentes focadas em mim e as suas vidas centradas em mim. Então, isso forma a base das sangas e de todas as atividades dos devotos. O que não forma a base dessas atividades são pessoas que se identificam como devotos e depois se reúnem ou se juntam, mas para fazer outras coisas que não tem nada a ver com Guruji, e depois a gente diz, mas isto é associação entre devotos, isto é sanga. Não. Por quê? Porque o fato que vocês são devotos não significa que tudo que vocês fazem juntos, a partir de agora, vai resultar em o quê? Felicidade e contentamento. Não é o caso. Krishna diz, quando nós nos juntamos, mas com mentes focadas nele, fazendo coisas que revolvem em volta dele, aí sim vamos obter esse resultado. Se não for dessa maneira, então não é esse o resultado. Então, por que eu quero falar sobre isso? Porque a maneira como nós interagimos com os devotos, como nós tratamos os devotos, é fundamental. Não é simplesmente participar. Não é simplesmente estar na presença dos devotos. Não vou dizer que não faz diferença nenhuma, não vou dizer isso, mas não é aquilo que o Guruji está pedindo, não é aquilo que Krishna está instruindo no Bhagavad Gita. Então, a ética, como nós lidamos uns com os outros, tem muito a ver com que mentalidade nós entramos no templo, ou no evento, ou no encontro de sanga, ou o que for que seja. A mentalidade que nós temos antes de começar a interação com os outros devotos é super importante, porque se nós enxergamos a pessoa como sendo um ser humano qualquer, vamos ter um comportamento qualquer. Se enxergamos a pessoa como sendo devotos, sim, mas devotos em que nós estamos em competição para agradar a Deus, ou que estamos a competir para oportunidades para servir a Deus, etc. Então, vamos sempre ver as pessoas como obstáculos
para o nosso progresso individual e não ajudas e apoios e pessoas que não estão roubando oportunidades, mas sim trabalhando junto conosco para oferecer algo, um serviço conjunto a Deus e ao Guruji. Então, a mentalidade muda tudo. Eu me lembro de ter perguntado ao Guruji uma vez, Guruji, você já deu darshan a tantas pessoas ao longo dos anos. Por que as pessoas têm experiências tão diferentes nos darshans? Uma pessoa vai e você mexe com o coração da pessoa, a pessoa começa a chorar, blá, 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 mas às vezes o amigo que a pessoa trouxe para o darshan, que vai logo a seguir essa pessoa, recebe o darshan e sai de lá, não senti nada. E o Guruji disse, porque isso tem muito a ver, não com o darshan que eu estou dando ou não estou dando, mas sim com a mentalidade da pessoa, a maneira que a pessoa vê o próprio darshan, ou vê a maneira como ela me vê, com qual expectativa. Porque, assim, se tu chegas lá no meio do darshan, braços cruzados, assim, me impressiona, me mostra algo, então você não está disposto a receber, porque você não está pronto para receber. Se alguém vem te oferecer algo, você fica pronto para receber aquilo, com mãos estendidas, certo? Mas se tu estás assim, fechado, quem é que vai te querer dar alguma coisa? E mesmo se alguém te der uma coisa, você vai ter a capacidade de agarrar aquilo? Não. Então, isso é só uma manifestação física de uma atitude mental. Então, muitas vezes, a nossa atitude mental é aquilo que vai determinar o quanto vamos desfrutar das orações, do puja, do kriya, do japa, darshan, satsang, whatever, o que for que seja. Tudo isso tem tudo a ver com a nossa mentalidade. E a nossa mentalidade é informada pelos nossos hábitos e, mais importante, pelo nosso conhecimento. Se nós não sabemos como nós deveríamos ser, então nós nunca vamos ser, nunca vamos nos comportar da maneira ideal. Se nós não sabemos o que é o ideal, nós não vamos nos comportar dessa maneira por engano. Não. Temos que saber o que é que nós deveríamos ser para poder eventualmente ser isso. Então, eu vejo dessa maneira. O Guruji me ligou ontem e nós estamos a falar sobre uma viagem que eu tenho que fazer da semana que vem. Estamos a planejar isso tudo, então estamos a conversar, etc. E depois ele vira para mim e diz assim, sabes, tem pessoa tal e tal, tá aqui nas Maurícias comigo, estava tendo problema X, mas imaginas que a pessoa não falou com ninguém, não conversou nem comigo, nem com os amigos, etc. Então estava lidando com um problema internamente, nunca expôs isso a ninguém, nunca pediu ajuda. Ok. Acontece, Guruji, muitas pessoas fazem isso. Ok, mas o problema é que, entretanto, essa pessoa, por não confiar nos outros devotos, não pedir ajuda aos outros devotos, o que essa pessoa fez? Começou a brigar com todo mundo, começou a tratar as pessoas muito mal, não porque a pessoa é assim, mas porque a pessoa estava com tanta raiva e tanto medo e tantas coisas aqui dentro que não tinha um veículo para sair de uma forma natural e saudável. Então a pessoa estava explodindo com todo mundo e se comportando de uma maneira muito negativa, que não tem nada a ver com a personalidade da pessoa normalmente, mas teve consequências pesadas em termos de amizades, de trabalho em conjunto, de equipas, etc. Eu disse, sim, Guruji, infelizmente isso também acontece muito. E ele disse para mim, não acontece muito, acontece sempre. Todos vocês, ele veio para mim e disse, todos vocês, se vocês confiassem mais nos outros devotos, em vocês mesmos, na comunidade que eu formei, vocês iriam ter muito mais apoio na vossa vida do que vocês têm agora. Mas tem que ser uma coisa mútua, de todos os lados, não é só uma pessoa. Então, quando as pessoas todas têm essa atitude, e o começo dessa atitude não é eu quero despejar os meus problemas nos outros, mas sim, eu quero ajudar. E se tu tens essa mentalidade de apoiar e ajudar, mesmo que tu tenhas problemas próprios, mesmo que tu tenhas problemas, mas tu vens com essa mentalidade e os outros também,
10 pessoas tentando resolver os problemas das 10 pessoas vão sempre ser mais eficazes do que uma pessoa tentar resolver o mesmo problema. Que é, vou te dar um exemplo. Temos as 10 pessoas com 10 problemas distintos. Cada uma dessas pessoas está tentar resolver o problema individualmente. Então, a única coisa que eu tenho ao meu dispor para resolver esse problema é as minhas competências, os meus recursos, o meu tempo. Ok. Vamos dizer que eu vou demorar 2 semanas para resolver o meu problema, individualmente. Ok. Mas se eu me junto com os devotos, vamos dizer, meus amigos devotos, 3, 4 pessoas, 4 pessoas. Cada um de nós tem o mesmo problema, ou um problema diferente. E eu digo assim, olha, amigos, eu preciso da vossa ajuda. Claro que eu também vou te ajudar, vou ajudar vocês todos, nós temos aqui os problemas todos, vamos expor os problemas. Então, temos os 4 problemas na mesa. Ok, em vez de dividir e cada um resolve um problema, vamos os 4 resolver um. E depois o outro, e depois o outro, e depois o outro. Vocês vão ver que no segundo exemplo, em que as 4 pessoas resolvem cada problema em consequência, um depois do outro, em sequência, eles vão resolver os problemas mais rapidamente do que as pessoas tentando resolver individualmente, em paralelo. E é por quê? Porque 4 pessoas são muito mais capazes do que uma. Tem mais competências, mais recursos, etc. E o Guruji, explicando isso para mim no telefone, quer dizer, explicando não, eu já ouvi isso dele muitas vezes, nós estamos conversando sobre isso. Ele disse, eu vejo isso muito, sabes por quê? Porque eu estou numa comunidade aqui nas Maurícias agora que está crescendo, é nova. Em ESPN é diferente, ESPN já está lá há 15 anos. Então, eu às vezes, o Guruji estava rindo, eu me zango com vocês em ESPN, eu critico vocês em ESPN por serem alemães demais e rígidos demais, etc. Mas agora que eu estou aqui nas Maurícias, eu sinto falta de vocês. E eu digo, então, porque vocês sabem trabalhar, vocês sabem fazer as coisas da forma correta. É verdade que a gente já errou 1000 vezes para chegar a esse ponto. Mas o que ele estava me dizendo me fez pensar. Porque, obviamente, Portugal também vamos ter o nosso ashram, não é? Então, com esse projeto, vamos passar pelos mesmos processos que todos os ashrams passam, que é, quando tentamos juntar as pessoas pela primeira vez, num conjunto novo, digamos assim, não só para celebrar juntos, mas para trabalhar juntos, para viver juntos, a coisa muda, a dinâmica muda. E mais do que nunca é preciso ter a mentalidade certa. Não só para as pessoas no núcleo desse processo, mas para essas pessoas vão começar a servir as pessoas fora desse núcleo e vice-versa. Então, a maneira como cada grupo percebe o outro, a maneira como cada pessoa e cada grupo interage com os outros é fundamental. E essas atitudes sempre voltam ao mesmo ponto que eu tinha dito antes, que é atitude. Voltando ao verso, com as suas mentes focadas em mim e as suas vidas centradas em mim. Inspiram-se uns aos outros. Mentes focadas nele, eu acho que nós somos capazes de fazer não vou dizer... Olha, vou dizer assim, com facilidade. Eu acho que nós conseguimos fazer isso com uma certa facilidade. Eu acho que com uma certa facilidade nós conseguimos focar nossas mentes nele. O que eu acho mais difícil é a segunda parte do verso. E as suas vidas centradas em mim. Porque, assim, vida centrada nele, eu acabei de sair da reunião dos professores e uma professora me fez uma pergunta. Capítulo 9, verso 26, é o verso favorito do Guruji e do Bhagavad Gita. E é o verso em que Krishna diz que se você oferecer a ele com amor uma flor, uma gota de água, ou uma fruta, uma folha, ele irá aceitar. Mas a segunda parte desse verso é com quem oferecer essas coisas com um coração puro, certo? E a pessoa me fez a pergunta que foi o seguinte, eu conheço vários devotos que, em vez de fazer o puja, fazem isso, oferecem uma frutazinha, uma coisa assim qualquer, e dizem, Krishna diz no Gita que ele fica satisfeito com isso, não tem que fazer mais. Então, e usam isso como uma desculpa para não fazer o puja, certo? Mas depois,
querem se apresentar como grandes devotos porque eles estão fazendo o que Krishna disse no Bhagavad Gita. Ok. O meu problema com isso é o nível de sinceridade nesse ato. Por quê? Krishna diz: quem me oferece até uma gota de água de um coração puro. Se um coração é puro, eu acho justo identificar esse coração como sendo um coração honesto. Honestidade faz parte da pureza, certo? Sinceridade faz parte da pureza. Ok, então se eu sou sincero, isso significa que eu tenho que ser sincero se eu sou realmente capaz de fazer o puja ou não. Se eu estou deixando de fazer o puja por necessidade, ou por conveniência, ou por preguiça, ou por dar prioridade a outras coisas. E isso faz parte da minha sinceridade. Isso faz parte da minha pureza. Isso não quer dizer que eu estou sendo condenado ou que eu estou condenando qualquer pessoa. Nem por isso, não tem nada a ver. Mas o que eu estou a dizer é, isso faz parte da nossa apresentação de quem nós somos e o nível em que nós estamos nesse momento da nossa relação com Deus. E, se nós não somos capazes, tudo bem. Mas, pelo menos, não ande por aí como se você fosse o maior ou a maior. Aí eu faço todos os dias, estou sempre oferecendo as minhas frutinhas a Krishna. Ok, mas fazes porque só consegues fazer isso? Ou fazes achando que isso é top, é isso que Krishna quer? Não, eu sei que nós temos que começar em algum lugar, e eu concordo com isso, mas a mentalidade é o mais importante aqui. O que eu estou criticando não é o ato, é a mentalidade que diz: eu poderia fazer X, mas eu vou fazer Y, e depois eu vou fingir que eu sou um devoto de categoria X. Isso não faz sentido. Você quer se mostrar em frente de quem? Deus vê tudo, Krishna vê tudo, então não presta, não vale a pena. Ele já sabe a tua sinceridade ou não. Os outros devotos, ok, se calhar eles vão ficar impressionados. Uau, esse devoto faz o Kriya todos os dias, esse devoto faz o Puja todos os dias. Depois eles vão dizer, e quanto Kriya tu fazes? Eu faço 1 minuto por dia. Ah, esse detalhe não disseste. Só me disseste que fazias o Kriya todos os dias. Então é assim, no final das contas, se nós vamos sinceramente servir a Deus e sinceramente inspirar uns aos outros, as qualificações são claras aqui. Mentes focadas nele e vidas centradas nele. Por que vocês acham que nos últimos, 3, 4, 5 anos, 4 anos, Guruji tem colocado tanto foco na construção de ashrams? Mas não ashrams para brahmacharis e brahmacharinis, atenção. Os ashrams não são só para um tipo de pessoa. Os ashrams são para os devotos todos. Brahmacharis ou não. Por quê? Porque ele enxerga, ele consegue ver que viver vidas centradas nele, centradas em Deus, fora de um contexto de vida que apoia isso, é complicado. É muito difícil. Se você não vive numa circunstância externa que apoia essa intenção, é difícil, porque você tem sempre distrações e coisas que estão, de certo modo, roubando a tua atenção. Então, viver uma vida centrada nele se torna mais difícil. Então, ele quer fazer o quê? Criar comunidades, circunstâncias em que nós podemos viver a nossa vida individual, viver a nossa vida num contexto equilibrado entre a vida material, familiar, espiritual, etc., mas num contexto muito, muito mais coerente com essa visão espiritual do capítulo 10, verso 9. Uma comunidade de pessoas com mentes focadas nele e com vidas centradas nele. Que o Guruji, eu me lembro uma vez que nós estávamos no Bangalô, não vai ser o caso em Portugal, então nem vamos começar essa conversa, mas eu estava no Bangalô e ele estava a desenhar o ashram perfeito dele. A visão perfeita do que um ashram seria, ok? E ele criou o quê? Um círculo de casas com um templo no meio. Foi só isso. Isso é que eu gosto. Um templo no meio, e o templo para ir 10 vezes o tamanho das casas, como é óbvio. O templo tem que ser maior que as casas. Não pode ser o oposto. Então, um templo enorme no meio,
E um monte de casinhas em volta do templo. E depois, imagina, cada casal, cada pessoa que mora nas casas tem, tipo, um dia que serve as deidades do templo. Então, é terça-feira, é o senhor, whatever. Essa pessoa que vem agora tem que acordar as deidades, servir a deidade, mudar a roupa, etc., cozinhar o prassado, depois vai dormir e é a próxima casa no próximo dia. Era tão bom. É isso. Infelizmente, os ashtrams que nós encontramos até agora não foram, digamos assim, casas construídas com esse design, né? Nessa estrutura assim, de círculos, etc. Não é tão comum, mas pronto. Se calhar nas Maurícias, onde o Guruji comprou esse terreno, agora ele vai conseguir fazer, mas também acho que não vai, mas pronto. Fico curioso de ver qual vai ser o primeiro ashram que vai ser construído dessa maneira, mas pronto, não vai ser Portugal. Não quero mensagens agora, nem para mim, nem para o Vishnu Das, nem para Mukunda, nem para ninguém, a dizer, era tão giro, o Guruji disse, então a gente tem que fazer. Não. Já submetemos os planos, arquitetos, tudo isso, esquece isso tudo. Só estou a dizer para explicar a visão do Guruji, que é pessoas, mas o foco central, o ponto central da vida das pessoas é o templo, é a vida espiritual, é ele, é a deidade. Isso é uma manifestação externa, visual, física, de uma mentalidade. Tu podes ter vários hobbies, tu podes ter várias coisas que gostas de fazer, etc. Mas no meio disso tudo, fica o templo, fica o guru, fica Deus. E isso faz todo sentido, isso é coerente, e é possível, é muito possível, criar uma vida equilibrada em que tu fazes isso. Nós todos somos provas disso, em níveis diferentes, com sucesso diferente, mas é por isso que nós temos que nos juntar mais e mais e mais, porque a próxima parte do verso é o quê? Com as suas mentes focadas em mim, suas vidas centradas em mim, inspiram-se uns aos outros. Mas como é que nós vamos inspirar uns aos outros se nós nunca estamos juntos? Não é possível. Então, nós temos que se juntar o máximo possível para fazer isso. Agora, o Guruji sempre, já estou com ele, eu percebi hoje de manhã, já estou com ele agora há 17 anos, é assim, sempre, ele nunca deixou de dizer isso, que é o seguinte, todos os seres humanos são uma inspiração para você, Revati. Todos. Cada ser humano. Agora, o único filtro, como já repeti 1000 vezes, eles ou são uma inspiração daquilo que você deve fazer ou aquilo que você não deve fazer. Mas não deixam de ser inspiração. Agora, se os devotos são, como Krishna descreve aqui, com mentes focadas nele e com as vidas centradas nele, eu acho que vão sempre ser uma inspiração para mim. Pelo positivo, pelo que eu devo fazer. Porque eu gostaria de ter minha vida mais focada nele, mais centrada nele. Eu digo isso sentado aqui no ashram. Claro que sim, eu gostaria de ter minha vida ainda mais centrada nele. Então, os devotos, sim, entre as pessoas que existem nesse mundo, teoricamente, os devotos deveriam ser as pessoas que mais me vão puxar para esse ideal. Então, imagina o quanto o Guruji fica triste. Eu esqueço, eu também fico triste, mas whatever, isso, ninguém tá aí para isso. Mas se o Guruji fica triste sabendo que, às vezes, os devotos se reúnem, se juntam, templo, orações, sangha, o que for que seja, e depois vêm e falam com ele, o Guruji pergunta como é que foi, e dizem, não gostei, porque pessoa tal e tal se comportou mal, e tivemos uma briga, e o que for que seja. Problemas. Porque, então, os devotos se juntam, os poucos devotos do mundo, 8 bilhões de pessoas no mundo, então os poucos devotos que se juntam, e depois ainda encontram razões para brigar e discutir e criar problemas. E isso tem tudo a ver com escolhas, porque é uma escolha. Nós escolhemos com que atitude nós entramos, com que objetivo, e se nós estamos de mau humor, Guruji sempre disse uma coisa para mim. Você já visto nos templos hindus, tem sempre um sino na porta do templo? Vai entrar no templo, tem um sino, tocas o sino. Em ESPN, por acaso, a gente não tem. Temos que ver isso, porque isso é mal. Então, nos tempos, no tempo que a gente tinha ESPN, antes do tempo que nós temos agora, a gente tinha um sino sempre. Você entra no templo, pim,
Tu vais na Índia, Vrindavan, é tudo ping, 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 todo mundo entra nos templos. Por quê? Para dispersar a negatividade, tu entras no templo, deixas os teus problemas lá fora. Não trazes os teus problemas para dentro do templo. Não é o lugar para essas coisas. Mas não. Os devotos são teimosos, têm que trazer os problemas para o templo também. Por quê? Porque temos que meditar nos problemas. Temos que manifestar os problemas. Quando? Agora. Onde? No templo. Por quê? E eu te digo, eu tive uma reunião com os swamis recentemente e nós estamos a partilhar histórias. Tipo, histórias de devotos, ou reclamações, ou problemas, ou whatever, histórias engraçadas. Antigamente, quando a gente fazia as liturgias aqui em ESPN, às vezes o Guruji tinha umas reuniões com os padres e perguntava, tipo, mostra lá as caras mais engraçadas que as pessoas faziam quando iam receber a comunhão. Porque assim, o padre está lá à frente, tem que dar a comunhão e as pessoas vêm assim, né? Só que algumas pessoas era tipo assim, etc, né? Então, às vezes o Guruji ele fartava de se rir com essas coisas. Ele perguntava, então, mostra lá, quem é que fez a cara mais engraçada hoje? Eu disse, é fulano tal e tal. Mostra lá a cara. E ele, ok, whatever. Isso já é muitos anos atrás. Então, a versão nova foi, ele reuniu, nós estamos lá, os swamis todos reunidos, e a gente perguntando, então, quais são as reclamações, os problemas que você tem no seu país? E cada um estava contando, etc. E eu estava escutando, e eu estava achando, puxa, isso aqui é uma coisa bem estranha, que é quase todos estavam dizendo que os maiores problemas que eles têm é no templo, são nos templos. Eu disse, mas como assim? Entre pujaris e entre músicos. Uau! E eu pensando, eu vou ficar calado, vou chegar a minha vez e não vou dizer nada. Eu não tenho experiências nenhumas. Portugal é perfeito, Brasil é perfeito, Rússia é perfeito. Não é, mas pronto, whatever. Mas eu estava refletindo, estava pensando, e é verdade, é verdade. A maioria das reclamações que eu já ouvi, pujaris que querem fazer puja, mas são sempre os mesmos pujaris, e eu não consigo fazer puja, porque são sempre os mesmos pujaris, e nunca dão chance a mais ninguém, e depois da música a mesma coisa, são sempre os mesmos músicos, e mais ninguém tem chance, e blá, 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 blá. Isso não é... E o que tu vês é o seguinte, eu tenho uma explicação muito básica por detrás disso tudo, que é, as pessoas querem mostrar serviço. As pessoas querem fazer. Mas as pessoas não entendem que fazer não é a mesma coisa que ter protagonismo. Fazer é feito de muitas maneiras diferentes. Um kirtan, por exemplo, só funciona quando o templo inteiro está envolvido no kirtan. Não é um concerto. Num concerto, tens os músicos e depois tens o público, não é? Mas num kirtan não é assim. Todos estamos a bater palmas, todos estamos a cantar para fazer uma oferta em conjunto à deidade. Então, uma pessoa dizer que eu nunca tenho a chance de cantar, por exemplo, isso não é verdade. Tu não tens a chance de liderar. Se calhar não tens a chance de cantar no microfone. Ok, isso para mim é um debate secundário. Não é assim tão importante. A coisa mais importante é, estás-me a dizer que não tens oportunidade de participar no serviço a Deus? Não, isso eu não aceito. É uma atitude. É uma atitude que nós temos. Mas eu nunca posso chegar à frente e fazer o puja. Não, tu não estás a tocar o sino e oferecer a água, mas tu estás a participar no puja. Estás no templo enquanto o puja está a acontecer. E a participação acontece com a tua atenção. Quantas vezes tu não vais no templo, tem a abhishekam acontecer, alguma coisa acontecer, e tu vês uma pessoa no telemóvel. Você está no templo, no telemóvel, assim. E depois tu perguntas, mas por que não estás focado nas orações? Não sou eu a fazer o puja? Mas então, estás nas orações a fazer o quê? Tu estás a participar numa coisa que é feita em conjunto. Isso significa atitude em equipa. E isso entra na área de sadhana, de seva, entra em todas as áreas da nossa vida. Trabalho em equipa, orações em equipa, sadhana em equipa, isso
algo que eu acho que todos nós, não estou falando de jeito nenhum especificamente sobre Portugal, todos nós os homens estamos a refletir, que é uma coisa muito importante, que eu acho que todos nós temos que focar um pouco mais em ensinar isso e falar sobre essa mentalidade, que é, quando o Guruji abriu SPN, a coisa mais importante para ele, o templo, quando ele decidiu construir o templo, ele queria construir o templo, a coisa mais importante para ele foi: eu quero a participação de todos os devotos. Ele foi oferecido várias doações de pessoas ricas que disseram: a gente paga o templo todo. E o Guruji recusou. Porque ele disse: se vocês pagarem pelo templo todo, aí os devotos não podem pagar também. Não vão contribuir. E eu quero que isto seja o projeto dos devotos. Então, eles têm que sentir e eles têm que mostrar vontade de participar naquilo, de construir aquilo juntos. SPN foi a mesma coisa. Nós compramos em 2008, inauguramos em 2013. 5 anos de construção e renovação. E muito mais depois disso também, mas no mínimo 5 anos de renovação e construção. E nesse período, quantas vezes tudo teria sido 1000 vezes mais fácil e mais eficaz e mais profissional se a gente tivesse contratado pessoas profissionais? É tão simples o conceito. Queres fazer algo bem, contratas os profissionais. Porque assim, os devotos, nada de profissional, zero. Tens lá o Swami Anashuya com o martelo na mão. Swami Anashuya com o martelo na mão é um perigo. Mas lá estava ele. Mas por quê? Por que o Guruji preferiu isso? Porque somos nós a construir a nossa casa. E nós vamos sentir muito mais, não orgulho pelo negativo, mas orgulho pelo positivo, identificação com aquilo, quando nós próprios construímos. Vamos aprender muito mais. Vamos estar muito mais comprometidos ao lugar com o nosso coração. De corpo, alma e mente. Mas eu já contei essa história 1000 vezes. Eu presencialmente vi o Guruji recusando milhões de euros. E não estou brincando, milhões. Porque ele disse: não. Construir assim é fácil. Agora, se o Guruji recusasse milhões para construir o ashram de Portugal, eu ia reclamar. Eu ia ligar para o Guruji: desculpa lá. Portugal é assim, os devotos já deram muito, mas são pobres. A gente precisa do dinheiro. Não é má vontade, são pobres. É incapacidade, é diferente. Não é falta de vontade. Então, eu ia dar bronca no Guruji, mas pronto. Até agora que eu saiba, não foi o caso. Se alguém viu ele recusando dinheiro para o Washington de Portugal, me avise. Eu preciso ligar para ele e pedir justificações. Mas em ESPN eu já vi isso. Já vi. Eu vou explicar o porquê. E eu adoro essas histórias porque demonstra uma intenção por detrás desse processo todo, da parte do Guruji, de ensinar uma cultura aos devotos, de criar uma mudança interna nos devotos, que eu acho que nós temos que replicar em Portugal também. Nós precisamos em Portugal, porque nós estamos no mesmo processo. Estamos no processo de comprar, construir, abrir, etc., um ashram. Mas antes de fazer isso, acho que o Mukunda até mencionou isso no 8 de dezembro, o ashram já começou. Que o ashram somos nós. A comunidade já existe. É só o local que não existe, em termos finais, em termos prontos. Mas nós já estamos cá. Então as dinâmicas todas já começaram. As dinâmicas todas já existem. Então, os ajustes mentais, as aprendizagens já começaram. E eu acho que é muito importante, o mais cedo possível, entender certas coisas. Vou chegar para o verso 10 agora. Eu vou ler o verso e eu vou explicar o meu ponto. Aqueles que estão constantemente comprometidos comigo e que me veneram com amor intenso, dou-lhes a realização pela qual podem vir até mim. Vou repetir. Krishna diz: aqueles que estão constantemente comprometidos comigo
e que me veneram com amor intenso, dou-lhes a realização pela qual podem vir até mim. Eu acho isso tão fundamental, porque nesses 2 versos, vocês ouviram qualquer coisa sobre competência? Sobre qualidades, habilidades, etc? Não. Ele pediu foco, com as mentes focadas em mim, com vidas centradas em mim. No próximo verso, aqueles que estão constantemente comprometidos comigo e que me veneram com amor intenso. Essas, sim, são as qualificações, as qualidades necessárias. Então, por exemplo, estamos a falar voltamos ao exemplo de Kirtan. Kirtan é uma daquelas coisas que tu ou foste abençoado por Deus ou não. Ou tens uma voz linda ou não tens. Mas se não tens, isso quer dizer que Kirtana Bhakti não é para você? De jeito nenhum. Porque Kirtana Bhakti não tem a ver com a qualidade musical da sua voz. Tem a ver com a qualidade devocional da sua voz. E eu prometo que isso são 2 coisas diferentes. Eu já ouvi pessoas que objetivamente cantam horrível, mas cantam com tanta devoção, com amor tão sincero, que aquilo explode. É uma festa e a malta dançar. Eu já vi tantos casos assim, porque o amor é uma energia, não é uma habilidade, não é uma competência. E isso pode fluir em várias maneiras. Agora, eu não estou a dizer, como no caso das frutas e do puja, que isso significa que não deveríamos nos esforçar para aprender a cantar bem, para aprender a tocar harmônio, para aprender a tocar mridanga, etc. Não pode ser uma desculpa, porque preguiça não é uma desculpa válida. Mas se nós não temos capacidades, isso não quer dizer que não somos capazes de praticar Kirtana Bhakti. E isso tem que entrar na nossa mente em todos os contextos. Eu só usei o exemplo do Kirtan, mas isso tem que transmitir, tem que transbordar para todos os contextos, que é a devoção tem que estar no centro daquilo que estamos a fazer. Vamos mostrar serviço ao Guruji, vamos juntar as equipas. Temos temos o Vashatkara que está na reunião agora, coordenador novo do país, não foi? E nós conversamos bastante antes dessa mudança. E eu falei tanto nisso com ele, eu disse, olha, uma das coisas mais importantes é que as pessoas têm que saber servir os outros, servir os devotos com bhakti. Serviço é a coisa importante. O que as pessoas estão fazendo, como estão fazendo, protagonismo ou não, etc. Esquece isso tudo. Posições, títulos, essas besteiras todas, que não tem nada a ver com bhakti. Nada. Zero. Trabalham contra o bhakti. Não a favor. Vocês lembram, vocês estavam lá no 8 de dezembro, o que eu disse? Eu apresentei os novos coordenadores e disse, vocês não vão ver essas pessoas mais, toca lá para trás, não foi? Porque é isso, nós temos que saber servir de uma maneira que é coerente com os ensinamentos do Guruji. E o Guruji, hoje eu estou nesse humor hoje também, porque hoje é o aniversário do Rishi Aditya, que infelizmente tem um grande defeito, que é ser argentino, mas fora disso, é um excelente devoto. E o porquê que eu quero mencionar ele hoje é porque é uma das pessoas que demonstra essa atitude positiva, essa atitude correta, muito. E eu digo isso agora porque ele não está nesta reunião. É uma pessoa, vocês que não conhecem, ele leva na cara constantemente. Por quê? Às vezes ele merece também. Eu não digo fisicamente, atenção. Eu não digo fisicamente. Eu digo no sentido que é uma daquelas pessoas que o Guruji sempre está mandando bocas, né? Ah, Aditya, o Aditya vai trabalhar nesse projeto? Ah, então vai ser um fracasso, 100%. Já te garanto que vai ser um fracasso. Depois alguém dá algo para o Aditya de algum valor. Não, não dá a ele vai quebrar, ele quebra tudo que ele toca. Tudo que ele toca vai quebrar. Não deixes esse homem tocar no meu carro. Não deixe esses homens entrar na minha cara, na minha casa, etc, etc.
E é sempre assim. Mas o Aditya é uma pessoa que, mesmo levando com essas situações todas, mesmo sendo ignorado às vezes pelo guru, etc., ele sempre aparece e faz. Sempre. E faz com um sorriso na cara. E é uma pessoa extremamente positiva. E mais eu reconheço essas pessoas que conseguem manter positividade face às dificuldades todas, enfrentadas e confrontadas com os obstáculos todos, mantém a positividade, mas não de uma forma desenraizada. Não é aquela positividade que tu pensas, essa pessoa está viajando na maionese. Não. É uma positividade que vem de uma fé que, se eu for me esforçar, se o Guruji quer que isso funcione, então vai funcionar. E eu não tenho que duvidar. Eu tenho que acreditar que a bênção do Guruji está neste projeto, ou está nesta sanga, ou está neste whatever, o que for que seja. E o Aditya é uma pessoa que me inspira muito nesse sentido. E eu acho que se tivéssemos mais Adityas na Bhakti Marga, estávamos bem encaminhados. Pessoas que não ligam muito para, como eu disse, protagonismo, cargos, títulos, entre todos os rishis que foram iniciados no Navaratri, ele era o rishi, se calhar junto com o Pankaj, não sei quem dos dois, que menos queria aquilo. Era aquela cena de, ok, tens a certeza que queres me iniciar como rishi, Guruji? É quase que tinha que checar com o Guruji de novo. Tens a certeza? Posição para mim? Os outros eram assim, finalmente, chegou a hora. Ah, pois, já estava à espera do vermelho, Guruji. A níveis diferentes também. Mas eu confesso, eu era um desses, 100%. Atenção, quando ele me disse que ia iniciar como só, me disse, ah, pois, finalmente. Já demoraste, Guruji. Então, eu sei do que eu estou a falar. Eu sei do que eu estou a falar, ok? E tu vês no caso do Aditya, não era isso. E também não era fugir. Atenção, não é fugir da responsabilidade, não é fugir do serviço. Eu não tinha pensado dessa maneira, eu não tenho essa ambição. Eu não quero protagonismo, eu quero servir, eu quero ajudar. Eu não estou aqui para joguinhos de ego. Isso é lindo. Isso é lindo. Agora, se um de vocês contar ao Aditya que eu ando dizendo essas coisas dele hoje, eu vou descobrir quem foi. Eu não quero que o Aditya saiba que eu gosto dele e que eu acho que é um bom devoto. Atenção. Entre nós, mantemos sempre a postura que ele é um argentino desgraçado. Avisei. Eu vou descobrir se alguém fizer. Claro, já, vamos contar, claro. Tinha que ser. Enfim, voltando ao verso de hoje, o segundo verso que eu li. Aqueles que estão constantemente comprometidos comigo. Constantemente comprometidos. O que isso significa? Podemos ver isso de uma forma simples, uma forma básica, que é, por exemplo, a maioria de nós nos comprometemos a ele com o quê? Por exemplo, uma iniciação de devotos, certo? Tomamos uma iniciação, somos comprometidos, mantemos esse compromisso. Ok. Mas eu acho que isso é, é uma interpretação básica demais. Por quê? Porque, para mim, um compromisso constante, e a segunda parte da frase, que é e que me veneram com amor intenso, significa que tudo que eu faço, em cada momento do meu dia, eu deveria estar sempre procurando a maneira como eu posso dedicar de uma forma ou outra, o que eu estou fazendo ao serviço do Guruji. E isso não significa que eu tenho que suceder sempre nesse processo, mas pelo menos ter a mentalidade e a intenção de o fazer. Vou te dar um exemplo. Eu, muitos anos atrás, fui à Suíça com o Guruji. E o Guruji estava dando darshan. Ele deu o darshan. Depois fomos jantar com os devotos.
E, de repente, vem um homem, idoso, sei lá, tinha uns 60 e tal anos, 70, cabelo branco, nunca tinha visto ele antes. Assim que ele entra na sala, o Guruji se levanta, uau! E corre para ele e dá um abraço. Mas um daqueles abraços profundos mesmo. Tipo, os dois se agarrando, abraçando forte. E eu tirei uma foto, eu tenho essa foto. O Guruji com os olhos fechados no abraço. E eu pensando, mas quem é esse homem? Eu fiquei cheio de inveja, como é óbvio. Quer dizer, o Guruji já me abraçou, mas os abraços do Guruji normalmente são assim. É tipo um toquezinho que ele não gosta de segurar e agarrar e essa coisa toda. Então, é tipo... E às vezes a gente tenta, por exemplo, o Aniruddha é super culpado disso. E o Aniruddha, quando vai abraçar o Guruji, ele agarra o Guruji. O Guruji, me larga! Enfim, eu e o Aniruddha, a gente estava lá naquela altura. Então a gente viu esse homem, esse devoto, não sei se era devoto na altura, abraçar o Guruji abraçar ele. E eu e o Aniruddha olhando um para o outro, mas quem é esse homem? Os dois cheios de inveja. Assim que acabou o abraço, o Guruji, sabendo de tudo, olha para mim com um sorriso na cara e diz assim: se você tiver uns minutinhos, fala com ele. Pergunta quem ele é. Eu disse: ok, Guruji, sim, claro, claro. Então, o Guruji foi, começou uma outra conversa qualquer, e eu fui ter com esse homem, esse senhor, e eu disse: Jai Gurudev, etc. Meu nome é Revati, como é que se chama? Como é que te chamas? De onde é que você veio? Eu nunca te vi, blá, blá, blá. Ele começa a me contar e disse: eu sou fulano tal e tal. Eu conheci o Visham, ele chamava o Guruji de Visham, que era o nome que ele tinha antes de Swami Vishwananda. Eu conheci ele uma vez, aqui na Suíça, acho que foi em 2001. Eu estava tocando um concerto, eu toco, eu sou músico, e ele apareceu no meu concerto. E depois eu vi essa cara, um homem, uma cara assim, rara, estranha, ver uma pessoa como ele nos meus concertos. Então, eu fui e falei com ele. E um amigo disse que ele é um mestre espiritual e, e ele me materializou um anel. E ele pega assim na mão, levanta a mão e mostra o anel dele. E ele disse, e eu gostei tanto desse rapaz, eu senti tanto amor por ele, não sei explicar o porquê, e, e nós nos tornamos amigos. Ele disse, então vocês manteram contato, falavam muito? Ele disse, não, essa é a primeira vez que eu estou vendo ele de novo, depois desse encontro. E eu pensando, mas o que se passa aqui? Mas por que um encontro no concerto, um anel, faz uns 11 anos atrás, e agora esse abraço todo, esse exagero desse abraço? Pensando, Guruji, a gente já passou por muito mais, você também merece um abraço desse. Pô. De repente eu penso, não, mas tem que haver mais alguma coisa qualquer. Ele mencionou esse anel. Eu disse, mas você é devoto? Você é iniciado? Eu disse, o que é isso? Eu disse, pois é verdade. Só conheci uma vez 11 anos atrás, não faz a mínima ideia. Mas você participa nos eventos daqui na Suíça, Bhakti Marg, etc. Eu disse, não. Um amigo me disse que ele estava vindo aqui para a Suíça e eu disse, que bom, eu gostaria de ver ele de novo, blá, 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 blá. E eu tentando procurar encontrar a razão daquilo tudo, de repente ele disse assim para mim: sabes uma coisa? É tão emocionante para mim estar aqui na presença dele hoje. E eu disse: por quê? E ele disse: sabes, porque desde aquele dia que ele me deu aquele anel, todos os dias, antes de dormir, eu tiro o anel, eu penso nele e vou dormir. Mas você reza? Rezar? Tipo, ele me questiona, tipo, rezar para quê? Quem é ele? Tipo, e eu, ok. E eu olho para o Aniruddha tá olhando para mim, com aquela cara do tipo, todos os dias, 11 anos, esse homem pensa no Guruji como um sadhana diário, sem qualquer iniciação, sem ter que acreditar que ele é Deus, sem nada dessas coisas.
E eu olhando para a Niruda olhando para mim, e a gente pensando, pois, eu acho que eu já entendi o abraço. E o Niruda, também eu. Porque é uma coisa tão simples, mas tão sincera, porque ele não tem motivo qualquer para fazer aquilo, senão sinceridade. Ele não ganha nada com aquilo, ele não participa nos eventos da Bhakti Marga, ele não segue o Guruji diariamente, ele não acredita que ele é Deus, nada, ele não tem essa percepção da coisa, é simplesmente amor. E ele próprio disse, eu não entendo por quê, mas eu vi ele naquele dia, naquela noite, na Suíça, e eu senti amor por ele, eu senti aquele amor por ele, ele me deu o anel, e todos os dias eu tiro o anel, eu penso nele, e eu vou dormir, e de manhã eu coloco o anel de novo. E ele estava lá mostrando o anel, todo feliz. Um senhor de 60 e tal anos. E eu disse para o Guruji, Guruji, eu perguntei. E ele te contou? E eu pensando, mas se o Guruji não encontrou com ele já faz 11 anos, então como é que o Guruji sabe o que ele faz? Eu disse, Guruji, sim, ele me contou aquela coisa. Eu não disse o quê, né? Eu estava testando o Guruji. Aquela coisa, né, que ele faz, ele me contou. E o Guruji, incrível, não é? E eu disse, sim, é incrível, né? Mas por que ele faz? Tipo, tentando ver se o Guruji sabia. E o Guruji, porque isso aqui é devoção, realmente, isso aqui é amor. E eu, sim, mas ok, mas Guruji, se ele não participa na Bhakti Marga, etc., ele, esquece isso. Se participa ou não participa na Bhakti Marga, amor é uma coisa do coração, tá tudo aqui dentro. E eu, sim, mas... Depois o Aniruddha vem, junta a conversa, e o Aniruddha estraga o jogo todo. E o Aniruddha, Guruji, todos os dias, né? Ele tira o anel, pensa em você, etc. E eu estava querendo ver se o Guruji sabia, Niruda. Que acabou com o meu teste aqui. E o Guruji diz assim, mas o Guruji, ele salvou a situação. Ele disse, não. Ele não só pensa em mim, ele fala comigo todas as noites. E eu, ok. Afinal, sabes o que ele faz. Pronto, enfim. A razão por qual eu estou contando isso é porque eu quero criar essa compreensão da sinceridade do caminho de Bhakti. Bhakti Yoga não é uma coisa que tem muito a ver com títulos, cargos, protagonismo, competências, habilidades, o que não quer dizer que essas coisas não podem ser utilizadas pelo positivo ao serviço do Guru. Claro que podem e devem. E claro que nós devíamos sempre nos esforçar, mas eu adoro esses 2 versos do capítulo 10, porque, veja só, mentes focadas em mim, vidas centradas em mim, constantemente comprometidos comigo e me veneram com amor intenso. Essa visão da minha relação, do meu relacionamento com o Guruji, para mim é totalmente coerente. Isso faz sentido. Essa é uma descrição daquilo que eu quero ter com o meu Guru. E depois, se alguém me pergunta, mas fazes o puja? Fazes o kriya? Cantas bhajans? Estudas Bhagavad Gita? Essas coisas não são a essência da minha relação com o Guruji. São a manifestação natural e automática se eu tenho essas coisas, essas peças fundamentais dos versos de hoje. Se eu tenho um compromisso constante com ele, se eu tenho amor intenso por ele, se eu tenho uma vida centrada nele e uma mente focada nele, é inevitável que eu vou fazer essas coisas todas. É automático. Mas não são essas coisas que vão criar, digamos assim, a realidade profunda da minha relação devocional e amorosa com ele. São essas ferramentas que eu disse hoje, essas peças fundamentais. A vida centrada nele, a mente focada nele, um compromisso constante e o amor intenso, a veneração com o amor intenso e a consequência natural dessa postura interna e dessa atitude mental vai ser a minha prática espiritual. Eu vou fazer o puja, eu vou ao templo, eu vou cantar, eu vou bater palmas, eu vou fazer tudo isso. Eu vou ajudar na construção do ashram, eu vou contribuir, eu vou fazer tudo o que eu posso.
Porque essas coisas são consequências da minha postura, a minha atitude em relação ao Guruji. Não é? Se eu amo o Guruji, sinceramente, então, Guruji, diz lá o que tu queres que eu faça. Eu faço. É puja? Ok, toca fazer puja. Ding, 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 ding. É cria? Bora. É Bhagavad Gita? Então, ok, lá tu vou eu. De volta para a escola. Entendem? Ah, agora eu quero um ashram em Portugal. Que foram as palavras do Guruji. Se vocês se lembram, não desse 8 de dezembro, mas do 8 de dezembro antes, quando o Guruji surpreendeu a gente e apareceu, ele veio e disse, as palavras saíram da boca dele, que ele quer esse ashram. Então, é essa postura. Guruji, o que tu queres? Então a gente faz acontecer. Ponto final. Mas isso só se torna a nossa realidade se nós temos essas peças fundamentais aqui. Eu quero que isso chegue a todas as sangas, eu quero que isso chegue a todos os templos, porque não é só nas coisas grandes, não é só quando eu venho para fazer eventos, ou quando o Guruji aparece para fazer um darshan. Não. O ashram já existe. É a comunidade que mora aí no país e que se junta semanalmente, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, para servir ao Guruji. Mas para isso correr bem, para isso ser sincero e de acordo com a visão que o Guruji tem para este mundo e para Portugal especificamente, eu sei que o Guruji está muito feliz com os portugueses. O Mukunda não perde qualquer oportunidade para vos dizer isso. Mas essa moeda tem dois lados. E se o Mukunda vai sempre mostrar um lado da moeda, ele que faça isso. Eu vou mostrar o outro lado, então. Vocês são excelentes, eu não nego isso. Vocês me inspiram, eu não nego isso. Mas há sempre espaço para melhorar. Há sempre margem de progresso. E eu digo que a maior coisa que eu vejo para este ano, especialmente com foco no ashram, é a interação entre os devotos. A maneira como vocês tratam uns aos outros, como vocês servem uns aos outros, a atitude que vocês têm em relação aos outros. A boa vontade que vocês têm que ter um com os outros. E pouco a pouco construindo amizades sinceras. Não só amizades circunstanciais. Porque fazemos parte da mesma organização espiritual. Ou vamos aos mesmos eventos. Eu tive que engolir isso, porque eu estava em todas as reuniões dos SOMES brigando sempre. Já contei essa história também. Brigas, brigas e brigas. Principalmente entre quem? Eu e o Swami Kuru. Sempre. Eu digo esquerda, o Swami Kuru diz direita. Sempre. O que o Guruji faz? Ele entra na reunião e diz: sabe o que vocês têm que fazer? Vocês todos. Vocês já precisam ser amigos. Vocês não são amigos. Vocês são colegas de trabalho. Vocês precisam de amizade, porque quando vocês tiverem amizade, vocês vão ter carinho sincero um pelo outro. Por enquanto, vocês estão nem aí o que acontece com os outros. Se um falhar, fracassar, etc., whatever. O problema não é meu. Quando vocês começarem a entender que nós todos fazemos parte de um organismo, que é Swamis, ou neste caso, Bhakti Marga Portugal, vamos parar com essa atitude. Que, o problema não é meu, o problema é de fulano tal e tal. Alguém tem um problema na Bhakti Marga Portugal? Então nós temos que apoiar. Não abandonar. Não virar as costas. Alguém está com dificuldade? Como é que podemos ajudar? Não dizer, o problema é de fulano tal e tal. A única coisa que vai além disso, e sempre vai, é a palavra do Guru. Se o Guru te diz, faz isso, não faz aquilo, quem somos nós? Nós somos os devotos dele, afinal das contas.
Se ele diz, ponto final. Mas o que nós não precisamos ser é nos tornarmos mini-gurus. Significa o quê? Que nós sabemos o que é o certo e o que é o errado. Ou que nós vamos saber quem merece ou quem não merece ajuda ou apoio. Ou quem é bom o suficiente ou não é bom o suficiente para fazer algo. Não. Aqui, ele recentemente chegou aqui e pegou nos diretores aqui do Ashram e disse, eu não quero ver as mesmas caras à minha frente nos meus darshans aqui de agora adiante. Quando eu dou os darshans, eu não quero ver as mesmas caras a fazer o serviço à frente. Isso significa as pessoas que servem a ele. Eu não quero. Inclui mais pessoas. Eu quero mais pessoas. Troca. Que eu quero que mais pessoas tenham essa oportunidade de sentir que tem a possibilidade de servir. Isso é saudável. É saudável para todo mundo ficar com essa ideia que serviço é para todos, oportunidades são para todos. Nós somos uma família e ninguém fica para trás. Ok? E é isso para hoje. Capítulo 10, versos 9 e 10. Vou só ler o verso 11 agora, porque é um verso ideal para a gente acabar o satsang de hoje. Krishna diz, por compaixão por eles, do interior dos seus corações, eu ergo a lâmpada de conhecimento e dissipo a escuridão nascida da ignorância. Mas a parte-chave desse verso é por compaixão a eles. Krishna tem compaixão por nós, Guruji tem compaixão por nós. Mas o fato que esses versos existem nessa ordem, 9, 10, 11, eu acho que é uma mensagem fundamental do Bhagavad Gita. Capítulo 10, versos 9, 10 e 11. Refletem um pouco nesses versos. E eu acho que com essa mentalidade, com essas coisas que nós discutimos hoje, temos uma chance, temos uma oportunidade de construir uma sangha que já é muito boa, mas que poderá ser incrível. Alguma pergunta, comentário, o que for que seja? Se não, sem problema nenhum, eu vou para a minha próxima reunião, que começa daqui a 10 minutos. Vocês viram hoje também, que foi anunciado no grupo, nos grupos, nos canais do Telegram, o meu curso no final do mês. Quero ver essas caras lá. Amigi, posso-te fazer uma pergunta? Uma pergunta não, queria que tu me respondesses, se fosse possível. Esta semana, pronto, eu estava com uma devota e estava-nos a falar sobre o Guruji, em questão, quando ele está triste e chora, e eu disse, o Guruji também, no fundo, também tem sentimentos e quando ele chora é mesmo com dor. E a pessoa disse-me que não, que o Guruji que não chora com dor. Isso é real? Podes explicar um bocadinho isso, que eu gostava muito de entender. Sim. Sim, bom. É assim. Apsara. É uma boa pergunta, mas ao mesmo tempo é uma pergunta terrível. É assim, é verdade que ele chora. É verdade que eu já dei um satsang sobre isso. Mas isso não quer dizer que eu entendo a situação por completo. Eu dei uma perspectiva, eu dei uma opinião, uma troca de palavras que nós tivemos naquela altura. E a minha percepção daquilo na altura. Entretanto, já vi ele chorar mais vezes. Né? E como eu tinha contado também no dia, quando eu estive aí durante a passagem de ano, eu falei sobre isso também. Quando ele chora, eu às vezes sinto que ele está fazendo isso para provocar uma reação em mim, e às vezes eu sinto que ele está fazendo isso como uma expressão sincera da parte dele. Mesmo quando é uma expressão sincera da parte dele, o que eu não acredito é que ele faz isso involuntariamente. Atenção,
não é uma coisa que afeta ele do ponto em que ele não é capaz de não chorar. Ele é capaz, ele escolhe chorar, ele escolhe sentir a dor, ele escolhe expressar esse sentimento, mas é uma escolha. Eu não vejo que a dor dele seja falsa, não é falsa. Eu não vejo que as lágrimas dele sejam falsas, não são falsas, mas são diferentes do que as nossas. Isso eu diria. Porque quando eu choro por tristeza ou medo ou dor, mas dor de ter perdido algo. E para o Guruji isso é impossível, porque ele não sente medo nem tem dor de perder algo. Mas eu acredito que ele é capaz de chorar, sinceramente, pela dor de outra pessoa. Porque outra pessoa perdeu algo. Quando Krishna chora, abraçando Sudama, não é porque ele estava sentindo falta de Sudama. É porque Sudama finalmente voltou a ele. E ele estava chorando de felicidade por Sudama. Porque Krishna estava sempre com Sudama. Krishna existe como a Paramatma no coração de Sudama. Mas Sudama não tinha consciência desse fato. Sudama estava tendo a experiência, ao longo de anos e anos e anos, da ausência de Krishna. Então, Sudama voltando é aquele reencontro entre os dois, mas não da parte de Krishna, mas sim da parte de Sudama. Mas Krishna ama Sudama tanto que ele chorou de felicidade por ele. Então, é por amor. Então, o Guruji, às vezes, nas poucas vezes que eu vi ele chorar, era sempre por causa de amor. Às vezes por amor expressado, lindo, às vezes por amor perdido. Porque alguém escolheu ir à direção oposta do amor. E ele chora pela pessoa, porque ele sabe que a pessoa vai sofrer com essa escolha. E ele ama a pessoa. E ele não quer que essa pessoa sofra. Mas ele respeita a vontade da pessoa. Ele não força a pessoa a fazer algo. Então, parte do amor é isso. É sentir pelos outros. A própria canção que o Guruji adora também, hoje em dia não canta tanto, Vaishnava Janato, de Narsin Mehta, que explica o que é ser um Vaishnava. Uma das partes dessa música, uma das letras, diz que um Vaishnava é a pessoa que sente a dor dos outros. E isso não quer dizer entrar naquela depressão, aquela coisa de chorar por chorar, que ai, o que vai acontecer com ele? Não, o Guruji chora porque ele sabe o que vai acontecer com a pessoa. Não é aquela dúvida do que o que será que vai acontecer com a vida dele? Ele vai se perder. Não, o Guruji sabe exatamente. Ele vai ter que pagar por isso. Ele vai passar por karma X. E isso vai ser... É uma pena porque não era necessário. E ele chora por isso. Essa é a minha percepção. Mas, repito, ele é capaz de chorar e, ao mesmo tempo, assim que ele para de chorar, ele larga o assunto e nunca mais afeta ele. Porque é um domínio, é um autocontrole total, o que significa que ele escolhe e aceita sentir e expressar tudo que ele sente e expressa. Eu vejo isso mais quando tem a ver com raiva. Às vezes o Guruji manifesta raiva, frustração, mas ele faz isso com uma pessoa e ele é capaz de virar para outra pessoa e começar a conversar com essa pessoa às gargalhadas. Tipo, super feliz. Como se fosse um esquizofrênico. Mas não é isso. É uma pessoa totalmente em controle. Então, pode ser uma coisa e depois outra coisa. Em um momento, de um momento para o outro. Mas, em resumo, Apsara, sim, eu acho que ele sente a dor, sim. E eu acho que é real. E eu acho que as lágrimas são reais. Mas não pelas mesmas razões que nós choramos. E não da mesma maneira.
Eu te garanto uma coisa, ele não chora por ele próprio. Ele não se sente como um coitadinho. Swami Ji, eu também acho isso, percebes? A única coisa que eu pronto, achar, aquilo que tu disseste era mesmo isso que eu precisava de ouvir, é que o Guruji, no fundo, ele sente dor e a tristeza, não é? E chora por nós, não é por ele, é por nós. E foi isso que eu também disse, entendes? Sim. Sim. Eu, Estamos de eu, acordo, Sara. Estamos de eu até dei aquele exemplo daquela Mataji que o Guruji lhe disse 2 vezes para ela ser brahmacharina, ela não foi, e depois teve um problema de saúde bastante grande, que o Guruji também chorou muito por ela quando ela partiu, certo? Também, a única coisa que eu disse, eu pus esse exemplo e disse, o Guruji não está a chorar por ele, o Guruji sofre é por nós pessoas. Acho que é isso, não é, Swami Ji? Mais eu penso nesse assunto, mas eu entendo até um certo ponto, apesar de eu tenho que confessar que também tem partes desse processo todo que continuam sendo um mistério para mim. Eu acho que como deve ser. Eu não deveria entender isso tudo, eu nem sou capaz. Porque o fato é que eu não estou presente na mente dele, eu não sei como é que ele funciona. Eu simplesmente observo e eu escuto o que ele me conta. Mas eu repito, eu já dei um satsang sobre isso no templo e eu acho que naquela altura foi literalmente, eu dei aquele satsang um dia depois de ver ele chorando. Então foi muito mais pontual em termos do assunto e da coisa toda. Eu acho que vocês não viram, podem ver. Acho que está no YouTube. E muitas das coisas que ele disse naquela altura, ele já repetiu para mim mais vezes. E às vezes ele se questiona, ele diz, se calhar eu amo as pessoas demais. Isso ele diz às vezes. Mas eu não digo isso, eu não sinto que ele diz isso no ponto de vista de porque ele está cometendo um erro, mas mais porque o amor dele, sendo como ele é, porque o amor dele não pode ser menos do que incondicional, é intenso demais para a maioria das pessoas. Então a culpa não está necessariamente do lado dele. Vamos pedir que ele faça o quê? Começar a amar a gente com condições em vez de incondicionalmente? Só porque é mais complicado para a gente lidar com esse tipo de amor? Não, isso não faz sentido. Eu não vou pedir para o Guruji ser menos do que ele é só para ser mais conveniente ou confortável para mim. Isso não faz sentido. Né? Então, ok. Vá. Já estou 1 minuto atrasado agora para a próxima reunião. Swami, só para relembrar então, temos o curso contigo no último fim de semana de janeiro. Priya, já disse isso. Sim, não era só porque as inscrições vão abrir entretanto e também relembrar o teu satsang no dia 4 de fevereiro. Tá bem. As inscrições Eu já ameacei todos. Sim, eu ouvi. Tem que estar lá, tem que estar lá. Eu ouvi. Daí é que eu Isso aqui é marketing, esquece o resto. entrei só há um bocadinho porque estava de viagem, só por causa disso. Ok, boa. Tá. Vá, tchau, tchau. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Obrigado. Gratidão. Obrigada. Jai Gurudev. Beijinhos. Jai Gurudev. Ai, quem tá assim? Ai, não, flores. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Vamos a preparar as coisas só para menina. Não sei se quer.